A paz do Senhor, queridos amigos, amados em Cristo Jesus. Alegria imensa poder estar com você aqui mais uma vez para o nosso estudo das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. A grande escola, talvez a maior escola do mundo, onde se professa o verdadeiro cristianismo, onde se propaga a verdadeira palavra de Deus, aonde milhares de pessoas se debruçam a cada domingo, a cada semana, para estudar, para conhecer, para interpretar a bendita palavra de Deus. E mais uma vez estamos aqui com mais um trimestre, o quarto do ano de 2021. Vamos estudar um assunto apaixonante. Nós vamos estudar sobre talvez um dos principais homens do cristianismo, aquele que trouxe a revelação da palavra através da ajuda plena do Espírito Santo. Nós vamos conhecer os pormenores da vida desse homem, para que nós possamos entender os propósitos e os planos de Deus para a sua igreja, para nós nos dias de hoje, para que nós fiquemos inteirados dessa gloriosa palavra. O assunto que vamos estudar nesse quarto trimestre do ano de 2021, nas classes e nos ajuntamentos onde os adultos, conforme a classificação que temos nas nossas salas de aula, nós vamos estudar sobre o apóstolo Paulo, com o subtítulo Lições da Vida e o Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Então nós vamos dissecar em 13 lições o que nós temos de mais importante na vida desse homem de Deus. Esse comentário, que foi feito pelo pastor Elianai Cabral, através da CGADP, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, nós vamos então estudar essas 13 lições, baseadas na vida desse apóstolo que desvendou os mistérios de Deus para a igreja cristã. Na primeira lição, nós vamos ver a respeito do mundo do apóstolo Paulo. Na segunda lição, Saulo de Tarso sendo um perseguidor. Na terceira, a conversão de Saulo de Tarso. A quarta lição, Paulo, a vocação para ser apóstolo. A quinta lição, Jesus Cristo, este crucificado, que era a mensagem do apóstolo Paulo. Sexta lição, Paulo no poder do Espírito. Na sétima lição, Paulo, plantador de igrejas. Na oitava, Paulo, o discipulador de vidas. Na nona lição, Paulo, a sua dedicação aos vocacionados. Na 10ª, Paulo e o seu amor pela igreja. Na 11ª lição, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Na 12ª, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E na 13ª lição e última, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Então essas são as lições que nós vamos estudar a respeito desse grande homem de Deus. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Londrina, no estado do Paraná. E esse departamento, o departamento da Escola Bíblica Dominical, é onde nós nos realizamos, é onde nós estudamos e é onde nós nos dobramos diante da Palavra de Deus. A cada domingo estudamos uma dessas lições que vão nos enriquecer e vão nos trazer aí um abalizamento na nossa fé cristã, sabendo que estamos estudando a genuína Palavra de Deus. Apóstolo Paulo, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igreja de toda a história do cristianismo. Não houve outro homem, além de Paulo, que viajou por toda a Europa antiga, por todo o mundo antigo, implantando igreja para que as pessoas daqueles dias tivessem conhecimento do verdadeiro Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo. Foi o seu expoente mais ilustre, o seu arauto mais eloquente, o seu embaixador que trouxe ali a manifestação plena da palavra de Deus.
Paulo, antes perseguidor da igreja, logo após sua conversão, que foi extraordinária, e trouxe ali um divisor de águas, não somente para a vida do apóstolo, mas também para toda a humanidade. Porque quando olhamos para a vida desse apóstolo, a sua conversão e os seus primeiros passos na fé cristã, e depois a sua vida diante do Evangelho, não nos resta outra coisa dizer que ele foi um homem mais zeloso pelo Evangelho e pela palavra para trazer as verdades de Deus através de Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Nós vamos entender que Paulo, ele era o expoente da sua época. Ele foi dentre os 12 discípulos, aquele que mais evangelizou, aquele que mais trouxe repercussão em igrejas plantadas naqueles dias. E o mundo pôde conhecer Jesus, porque Paulo incansavelmente pregava o Evangelho. Independente das lutas, das dificuldades, das perseguições, das prisões, da fome, da sede, enfim, aonde quer que Paulo estivesse, a sua vida era voltada para a pregação da palavra de Deus, ou seja, pregar Jesus Cristo crucificado. Esse homem que nasceu entre os judeus, ou melhor, ele era judeu por nascimento. Ele mesmo dizia que ele era judeu dos judeus. O sangue judaico corria nas suas veias. E ele defendia essa ideologia com todas as suas forças, a ponto de perseguir cristãos e encerrar muitos nas cadeias e até participar de algumas execuções, porque ele era zeloso por aquilo em que acreditava. Paulo, que foi criado dentro dessa fé cristã, tendo como professor Gamaliel, foi um homem eloquente, estudioso, buscando conhecer os pormenores da lei, para que ele pudesse, segundo os seus conhecimentos e segundo a sua ciência e sua ideologia, viver uma vida voltada para aquilo que ele cria. Paulo, estudando nas universidades, se eu posso usar esse termo nos seus dias, teve um professor por excelência, como eu já citei aqui. Aos pés de Gamaliel, ele alcançou o conhecimento necessário para que ele pudesse conhecer toda a lei do Antigo Testamento. E ele não só conhecia, mas respirava a lei, vivia pela lei e praticava a lei, para que ele pudesse ser o exemplo dentro da sua fé em que mencionava. Além disso, Paulo era um homem estudioso. Ele tinha uma vasta cultura, uma cultura secular. Ele era erudito, ele era um poliglota, falava em vários idiomas, trafegava com uma desenvoltura pelos corredores, tanto do passado como dos seus dias. Citava grandes pregadores, ensinadores, filósofos dos tempos antigos e até mesmo da sua época. Quando prega em Atenas, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós vamos ver Paulo citando o grande Aristóteles, Platão, Sócrates, que foram expoentes na filosofia e que era de conhecimento do próprio apóstolo Paulo, os seus ensinamentos. Ele era uma verdadeira cultura que trafegava pelas estradas do mundo antigo, procurando do melhor de si trazer o melhor para a sua religião. Nós vamos ver também que Paulo mesmo se declara que ele era um fariseu, uma seita ou a seita mais rigorosa entre os judeus, a que era radical nos seus ensinamentos e radical no cumprimento da lei. Apesar que era claro que uma proforma, ele fazia isso de um exterior, mas ele buscava com toda a inteireza daquilo em que acreditava, para trazer a visibilidade a todos daqueles dias, que realmente ele era o zeloso e guardador da lei de Deus. Paulo mesmo diz lá em Atos capítulo 26, versículo 5,
porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Como fariseu, disse Paulo, ele era zeloso da lei. Paulo também era membro do Sinédrio Judaico, ou o centro das atenções, da onde surgia todos os pensamentos e da onde saía toda a lei, todos os mandamentos, tudo aquilo que dirigia o povo judeu a observar aquilo que era prescrito na lei de Moisés. É claro que havia muitos adendos, havia muitas interpretações da lei que foram sendo incluídas dentro desse mandamento, e Paulo conhecia todas como que de cor, para que através da sua mensagem, para que através da sua membresia desse sinédrio, pudessem fazer com que todos viessem a servir esta lei, achando e pensando que aquilo era o mais correto que deveria ser feito, pois aí estaria servindo ao Deus verdadeiro pelo ato de servir a própria lei. Mas, por outro lado, nós vemos esse Paulo também sendo um cidadão romano, né? Que ele era filho de um homem romano e de uma mulher judia, e que ali ele pôde ter na sua paternidade a cidadania romana. Então ele era romano e ele era também hebreu, né? Judeu. E aí nós vamos ver Paulo agora, com todos esses aspectos da sua vida, se dirigindo a todas as partes do mundo para buscar a seita que estava nascendo, segundo ele, para destruí-la, porque não se poderia jamais pensar em ter uma outra pregação, e ainda mais dizendo que Jesus Cristo era o Senhor. Não poderia existir algo que viesse a macular a lei deixada por Deus através de Moisés. Um homem tão erudito, tão estudioso, tão completo em si mesmo, mas com poucas experiências diante de Deus. Diante desses assuntos a respeito do apóstolo Paulo, nós vamos ver as 3 lições que nós vamos estudar, para que nós tenhamos conhecimento de quem é esse homem, como ele se converteu, e através dele o evangelho foi anunciado a todo mundo. Nós vamos ver que Paulo era um perseguidor implacável da fé cristã. Foi o mais severo perseguidor da igreja. Ele disse a Timóteo no capítulo 1, versículo 13, na sua primeira carta: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e também insolente. Nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui, um homem violento nas suas raízes, a ponto de perseguir cristãos e levá-los ao calabouço e à morte. Empregava tortura física, empregava a tortura psicológica e encerrava crentes na prisão e açoitava e também permitia muitos deles serem levados à morte. Esse apóstolo Paulo, que defendia grandemente a sua fé, um dia ele teve um encontro com o Deus verdadeiro. Na sua viagem para Damasco, Jesus aparece a ele e lhe pergunta: Paulo, Paulo, por que me persegues? Essa pergunta foi como um tiro de canhão na sua mente. A resposta que ele ouviu, quando perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquilo desmoronou o castelo de Paulo. Derrubou todas as suas convicções. Derrubou toda a sua religião. Acabou com a sua consciência de perseguidor e começou ali agora a entender quem verdadeiramente era Cristo Jesus a quem ele perseguia. E a partir daquele momento, a história foi como dividida em 2 partes. E aí nós vamos ver que através da vida desse homem, que se debruça aos pés do Senhor, que tem a sua mente renovada, seu coração purificado, a sua alma liberta, seus olhos abertos, agora ele passa a ser não um perseguidor, deixa de ser, melhor dizendo, um perseguidor, para ser agora
um perseguido, mas feliz, pregando aquilo que era o verdadeiro e aquilo que era o correto. Por isso, nós vamos ver aqui no primeiro ponto da lição de número 1, que Paulo vivia num império, ou seja, no Império Romano. Nós vemos que ele nasceu na cidade de Tarsus. Vamos ver também que o seu nascimento, nós não temos exatamente a data, mas creem os estudiosos que ele nasceu no ano 5 a.C., quase na mesma época de Jesus. Nós vamos ver que a geografia desse mundo em que Paulo vivia, esse mundo estava totalmente dominado pelo Império Romano e totalmente helenetizado pela cultura grega. Havia ali, pelo domínio do Império Romano, as estradas que denotavam mais de 300 quilômetros de extensão, que levava a todas as partes do Império e que foram importantíssimas para a manifestação da palavra de Deus. Porque quando os crentes iam se convertendo pela pregação da palavra, esses mesmos iam pelas estradas por todo o Império Antigo, disseminando a verdadeira palavra de Deus. A geografia ajudou muito o cristianismo nesta época, a ponto de que os soldados romanos que se convertiam e eram transportados e levados de um lado para outro, de uma cidade para outra, levava consigo a mensagem do verdadeiro evangelho, que brotava no coração dos primeiros cristãos, da qual Paulo fazia parte, que Paulo pregava esse evangelho, e esses cristãos levaram o evangelho a todo mundo de então. Paulo, que a princípio foi pregar o evangelho entre os judeus, mas por uma chamada divina ele entendeu que o seu propósito era para pregar o evangelho entre os gentios, a ponto de estar na frente de governadores, de reis, de pessoas importantes daquela época, nas grandes universidades. Ali estava Paulo, sem temor, sem tremor, pregando a palavra de Deus. Nós vemos discutindo com autoridades, como também vemos ele entre os sábios daqueles dias, que mesmo não acreditando na sua palavra, ele pregava dizendo que Cristo era o Senhor e convocava todos de maneira dramática para serem cristãos verdadeiros entre todos que estavam ali. Por isso Paulo, ele é chamado o apóstolo dos gentios. Mas Paulo também vivia num mundo cultural. O povo judeu, o hebraico, falavam a língua aramaica e também falavam hebraico, que eram as línguas nativas. Mas Paulo também falava o grego koiné, que era comum entre o povo daqueles dias. O koiné era a língua mais popular e mais difundida na época. E Paulo, como um poliglota, falava 4 ou 5 línguas, e ali ele poderia, onde quer que estivesse, manifestar na língua nativa daquela região, ou da onde estivesse, pregando e ensinando a respeito da salvação. O mundo cultural do apóstolo Paulo, em que ele vivia, era um mundo pervertido por deuses espalhados por todos os cantos. Havia a cultura egípcia, que trouxe de lá os seus muitos deuses. A cultura romana trouxe de lá os seus deuses a qual eram manifestados e adorados. E entre os romanos ainda existia a adoração ao imperador, para que ele fosse tratado como o verdadeiro Deus. Nós vemos Paulo em Éfeso, em Colossos, em Coríntios, e vemos ali o povo mergulhado na idolatria, se dobrando à deusa Diana, a Artemis e as outras deusas consagradas pelo povo daquela época. Porém, Paulo, ele não temia. Aonde ele chegava, e não perdendo a oportunidade, ele pregava a Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, o único e o verdadeiro Senhor. Através
da influência grega, da filosofia grega, ele usando desta ferramenta, se eu posso assim dizer, ele ultrapassa os limites do conhecimento humano, pregando a palavra abandonada por muitos, mas acesa no coração daqueles que se convertiam. O gnosticismo, que era muito forte entre a filosofia grega, aos poucos iam abrindo caminho para que Paulo pisasse com pés firmes, levando a genuína palavra. Paulo, o destemido pregador, Paulo, o destemido homem que não temia a morte, levava, independentemente da circunstância, o nome do Santo Jesus para que todos pudessem conhecê-lo, respeitá-lo e segui-lo. E não foi poucos naqueles dias que se converteram. Muitos se tornaram cristãos. E o mundo pôde conhecer, pôde saber que Deus tinha um plano e um propósito para o homem através de Cristo Jesus. Vamos ver que Paulo, envolto a toda a religiosidade daquele dia, a princípio ele se identifica como judeu. Ele vai em Jerusalém pregar aos seus, que logo após a sua conversão, ele é tratado agora como traidor, mesmo tendo grandes títulos, sendo membro do Sinédrio. E agora ele provando a lei pela fé cristã, que mostrando que Jesus era realmente aquele que por Deus foi enviado, mas a cultura hebraica, judaica, não recebendo a mensagem, perseguia Paulo, mesmo ele sendo um judeu que fora de alta importância, agora sendo tratado como traidor da fé judaica, procuravam matá-lo aonde quer que ele fosse. Quantas vezes foi chicoteado? Quantas vezes foi apedrejado? Quantas vezes foi aprisionado? Quantas vezes teve que sair fugido pelas perseguições dos seus patrícios, porque não aceitavam Paulo e a sua verdadeira fé. Mas nada pôde impedir o bandeirante do Evangelho a seguir pregando a palavra de Deus. Nós vamos ver que Paulo também, ou o mundo, foi o palco da mensagem de Paulo ao povo judeu. Já que os judeus não permitiam que Paulo tomasse os púlpitos das sinagogas. Ele sai pelo mundo, como se o mundo fosse o verdadeiro palco. E a Bíblia, a palavra recebida de Deus naqueles dias, através da manifestação do Espírito Santo, se tornava ali um verdadeiro arauto da pregação deste evangelho. Missionário Paulo, o missionário apóstolo Paulo, que numa visão pôde entender o seu chamado para pregar não somente aos judeus, mas para que ele fosse ao mundo, por todas as partes, levando a palavra, porque Deus queria, através da sua vida, mostrar ao mundo a importância, o amor e a misericórdia que ele tinha para todos os homens. As culturas romanas e a grega que Paulo adquiriu davam-lhe condição de peregrinar pelo mundo gentílico. Plantou igrejas na Galácia, na Acaia, na Ásia Menor, e em todos os lugares onde ele colocava seus pés, ele deixava a marca do sangue de Cristo. O apóstolo não se importava com status social, pois tinha a bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios, nas praças do Areópago em Atenas. Paulo foi o brilhante homem que, com a sua fé, a sua certeza em Cristo Jesus, alavancou a palavra de Deus no mundo antigo. Paulo, nós temos nesse homem uma vida invejável diante do Evangelho de Cristo. Antes perseguidor, agora um fervoroso cristão, apaixonado pela doutrina de Cristo,
conhecendo a Cristo, pois ele mesmo diz que conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo, nem ele sabia, mas que fora levado ao terceiro céu, e ali ele viu coisas que não poderia contar aos homens, de tão maravilhosas que foram aquilo que ele viu e ouviu. O apóstolo Paulo, que tinha a experiência de receber do próprio Cristo as revelações do Evangelho da salvação. O apóstolo Paulo, que não media esforços, mesmo com seu espinho na carne, ele atravessava quilômetros a pé, de navio, a cavalo, não importa. Ele atravessava lugares sombrios, lugares onde parecia que era o lugar da morte, mas o apóstolo Paulo atravessava para levar o evangelho que fora proposto na sua vida, e ele mesmo dizia: ai de mim se não anunciá-lo. Vemos nesse bandeirante da fé que ele cumpriu o seu papel, que ele viveu uma vida voltada para a fé que recebera naquele dia, quando ele teve um encontro pessoal com Cristo. E isso nós vamos estudar nesse trimestre. Nas 3 lições que teremos, nós vamos ver esse homem de Deus, valoroso homem de Deus, abrindo e descortinando e nos ensinando as doutrinas básicas da fé cristã, para que hoje nós, 20 séculos depois, possamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar grandemente, que possamos entender esta palavra com precisão, que possamos nos debruçar nela e tomar esses homens de Deus como exemplo para viver uma vida santa, uma vida pura, consagrada, temente e fazendo a vontade de Deus. Que você tenha ótimas lições, interpretações, revelações dessa palavra. Que Deus possa te usar grandemente para ensinar a verdadeiro evangelho, para que o homem entenda que só Jesus Cristo é o Senhor que nos salva. Estaremos voltando aqui brevemente com a lição de número 2, lição 3 até a 13ª, entendendo que o aprendizado, a interpretação correta da palavra é que nos faz ser verdadeiros cristãos. Deus abençoe grandemente a sua vida, um abraço em Cristo Jesus e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.